Fala pessoal, tudo bem? Gabriel aqui do Saber Investir Bem. Hoje a gente vai estar falando sobre um foco em carteira de dividendos, como montar uma carteira de dividendos, entender um pouco os conceitos, falar algumas técnicas, né, alguns exemplos para se aplicar e também alguns erros que a gente deve evitar, né, para a gente não cair em alguma armadilha na hora de montar uma carteira de proventos. Então, o primeiro ponto, eu vou estar falando sobre o que são os dividendos, algumas características deles, 5 pontos para se observar e como evitar esses erros mais comuns. E o vídeo de hoje vai estar baseado em alguns livros, tá? Como recomendação, vou me fundamentar neles. Então, o primeiro livro, O Jeito Warren Buffett de Investir, que vai mostrar ali a técnica do Buffett em empresas com lucros consistentes, né, resilientes e lucrativas também voltada para proventos. Também vou usar Investindo em Ações no Longo Prazo, do Jeremy Siegel, também outro livro que eu li. Investidor Inteligente, do Benjamin Graham, que aí é um livro bem famoso, todo mundo conhece, que mostra a filosofia aí do tutor do Warren Buffett. E também um livro brasileiro, que é Faça Fortuna com Ações Antes que Seja Tarde, do Décio Bazin, que também é um livro fantástico, acho que é um livro que é fundamental para o investidor que quer começar, ele é o pontapé inicial. Então, a primeira parte é a gente entender o que são os dividendos. O dividendo é uma parte do lucro que a empresa distribui ao seu acionista, certo? Então a empresa tem o seu resultado, cada uma tem uma política de dividendos diferente, então por isso que na hora de você investir, você vai entrar no site de RI, vai acessar o Estatuto Social, vai na parte de política, vai ver qual é a política de pagamento, porque não existe um padrão, né? um padrão fixo para todas as empresas. Existe hoje, pela lei das SAs, um provento mínimo que as empresas pagam na hora que ela vai fazer ali o seu estatuto social, vai atualizar o estatuto social, ela informa um provento mínimo, que é de 25% do lucro líquido, só que ele pode ser distribuído anualmente. Então, por exemplo, você vai ter empresas que vão pagar uma vez por ano, empresas que vão pagar 2, 3, 4, até 8 vezes ao ano, ou dividendos mensais. Então, cada empresa tem a sua política própria, por isso que a gente fala para entrar no site de RI e entender como que funciona aquela empresa. E o dividendo, ele proporciona uma coisa muito interessante, que é a renda passiva e recorrente. Então, uma parte do lucro da empresa que ela considera saudável, que ela não vai estar reinvestindo no seu negócio, ela distribui ao investidor, ao seu acionista. E isso acaba alimentando o bolso do acionista para ele poder ter uma renda a mais, uma renda passiva, além da renda do seu trabalho, certo? Então, o dividendo ele tem esse papel fundamental para quem vai querer viver de renda. E isso, consequentemente, ele reduz o risco de reinvestimento das empresas. Né? Às vezes, algumas empresas boas empresas tomam boas decisões de investimento. No entanto, uma parte que ela não precisa ia ficar ocioso no seu caixa, em vez de ela reinvestir em um negócio ruim, ela acha melhor distribuir para o seu acionista, entendendo que isso vai ser benéfico para ele. E algumas características dos dividendos. Renda passiva constante. Então, uma empresa que é resiliente, consistente no pagamento do seu provento, ela vai alimentar o bolso do acionista, que vai permitir ele realizar mais aportes através do reinvestimento desses dividendos, e também é uma alternativa à aposentadoria comum que a gente conhece, que é aquela aposentadoria do INSS, para a gente não depender apenas do governo com o INSS, que aí tem um teto de recebimento, você contribui uma faixa salarial, uma faixa do seu salário, para receber até um teto e você não consegue receber mais que aquilo. Já o dividendo não. O dividendo ele é limitado a principalmente o lucro da empresa, lógico, mas também a capacidade de aportar naquela empresa. Se você tem uma participação numa empresa que é bilionária, você pode aumentar no decorrer da sua vida muito sua participação, consequentemente receber mais dividendos, podendo claramente romper o teto da aposentadoria comum que a gente já conhece, que é a aposentadoria pública. E agora eu vou entrar num ponto de 5 pontos que a gente precisa olhar na hora de investir em uma empresa que é uma boa pagadora de dividendos. Entre elas, a gente vai escolher sempre empresas resilientes. O que seria uma empresa resiliente? É uma empresa que se dá bem, vamos falar assim, em diversos cenários. Pode acontecer crises específicas? Pode sim, tá? Então ninguém tá 100% seguro, não existe isso, todo lugar tem risco, então nas ações não é diferente, as empresas também podem passar por crises, por greves, por problemas, mas temos alguns setores que a gente chama ele de defensivo, que eles normalmente tendem a apresentar um resultado mais previsíveis, mais resilientes, né, consistentes, mesmo em períodos mais complicados para a economia. Entre eles a gente tem, por exemplo, o setor de energia, que é setores que a gente utiliza no nosso dia a dia, todo mundo está utilizando energia, bancos,
que aí faz parte aí da economia, movimenta a nossa economia, né? Faz a circulação de recursos, intermediação financeira, e seguros, que é um segmento aí que a gente precisa ter acabando tendo nossos produtos na nossa vida, como por exemplo o seguro de vida, seguro do carro, tudo isso são empresas que operam para fornecer esses bens e consequentemente elas têm um bom desempenho. Esses setores defensivos, eles possuem um fluxo de caixa mais previsível. Então, por exemplo, quando você vai investir numa empresa de commodity, ela está sujeito muito à oscilação dos preços no mercado. Já uma empresa como, por exemplo, energia, bancos e seguros, normalmente elas estão atreladas a alguma receita anual permitida, como é o caso da transmissão de energia, uma energia contratada, já tem ali aquela base de clientes que pagam aquele serviço todo mês, então você já tem uma previsibilidade. Os bancos também, com a intermediação financeira, com a administração de recursos, também é mais previsível, apesar de poder ocorrer alguns problemas, como a gente teve, por exemplo, a queda no lucro trimestral do Banco do Brasil. E o seguro, que também você paga, ele tem um plano mensal para você fazer o pagamento para ter a prestação daquele serviço. Consequentemente, um fluxo de caixa previsível também gera maior estabilidade nos proventos. Então esse é o primeiro ponto que a gente vai observar na hora de investir e montar a nossa carteira de proventos. O segundo ponto são os históricos de pagamento. É muito importante a gente observar o histórico de dividendos daquela empresa. Porque normalmente a gente pode abrir o site de uma empresa, ver lá que ela está pagando um alto dividend yield, mas que foi em um ano específico por um evento específico. E isso pode enganar alguns investidores que estão iniciando. Ele abre lá, vê que a empresa pagou 18%, 20% de dividend yield, mas se você puxa o histórico, foi só naquele ano. Pela venda de alguma participação relevante que ela tinha, pela venda de um terreno, pela venda de alguma coisa que gerou um caixa a mais, e aí, consequentemente, acaba distorcendo muito o histórico de dividendo da companhia e pode influenciar negativamente o investidor. Então, uma coisa importante olhe sempre o histórico de pagamentos, veja a constância e também se os proventos são crescentes, né? A gente tem sempre que optar por empresas que pagam constantemente seus proventos, mas também que apresentam crescimento nesses pagamentos, porque isso aí vai te ajudar a ter uma defesa da sua renda, tá? Até porque a inflação ela aumenta e se sua renda ficar sempre estagnada, você vai perder poder de compra. Então é muito importante também que esses proventos cresçam com frequência. Um terceiro ponto são os preços. Nem sempre empresas com bons fundamentos estão a bons preços. Esse é o primeiro ponto. Existem muitas empresas boas, no entanto, que na hora de você comprar, boas pagadoras de dividendos, que na hora de você comprar para receber aquele provento, você vai ter um dividend yield muito baixo. Certo? Por quê? Porque nem sempre no momento que ela está passando, no momento que ela está cotada, ela está num preço interessante para você ter um bom dividendo. Então é importante sempre observar o fundamento daquela empresa, conforme a gente está falando, a resiliência dela, de qual setor que ela pertence, o histórico de dividendos e também entender se o preço que ela está negociado é justo, se faz sentido, conforme os métodos que eu citei nos livros que está lá em cima. Então é interessante você abrir aqueles livros, estudar, entender o que é uma empresa a valor justo, estipular um preço teto para você e aí, consequentemente, você vai começar a entender indicadores fundamentalistas, como, por exemplo, preço sobre lucro, preço sobre valor patrimonial, liquidez corrente, EV/EBITDA, que seria o valor de firma sobre o resultado operacional da companhia, ROI, que seria o retorno sobre o patrimônio líquido, e até o PSR, que seria a relação de preço e receita daquela companhia, no momento que ela está sendo negociado. Normalmente, empresas com um PL maior, elas estão mais caras, certo? Só que elas podem também distribuir um alto payout, o que justifica o seu PL. Por isso que não é um fator que você analisa isoladamente. Entre esses aqui, a gente pode citar também a margem bruta, a margem líquida. Então, tudo isso são indicadores fundamentalistas que, com recorrência, com constância, você começa a perceber melhor o preço justo daquele ativo. Um outro ponto que eu acho muito fundamental é procurar empresas que têm baixo endividamento, certo? Então, empresas que têm um endividamento muito alto, ou empresas alavancadas, ela pode ter um comprometimento do seu caixa, o que prejudica a distribuição de dividendos. Então, opte por empresas que têm um baixo endividamento ou endividamento controlado.
Empresas muito endividadas precisam usar mais recurso para pagar juros e aí, consequentemente, o acionista vai receber menos proventos. Agora, se você tem uma empresa que tem um endividamento alto e está pagando altos proventos, é sempre interessante ligar um sinal de alerta, porque isso pode não ser saudável a longo prazo. Então, procure sempre algo saudável para o longo prazo. E quando a empresa tem mais caixa líquido, a empresa tem um endividamento baixo, normalmente a gente olha por EV/EBITDA, liquidez corrente, são indicadores de endividamento, você vai ter uma tranquilidade maior ali na sua distribuição, no recebimento do dividendo por parte daquela empresa. E aqui vem um dos principais pontos, que é o último ponto também, o último quinto ponto, que é reinvestir logo no início ou reinvestir por máximo que você conseguir. Reinvestir os dividendos acelera o crescimento da sua carteira. Você pode retirar? Pode, não tem problema. Você pode fazer essa retirada, tanto que isso é abordado no livro do Décio Bazin, porque uma hora você vai querer usufruir daquilo que você conquistou, daquilo que você investiu, daquele retorno que você teve. Só que no começo da sua carreira, quando você está iniciando os seus investimentos, que você já tem uma renda ativa, recebe do seu salário, do seu trabalho, então o interessante é você sempre reinvestir esses dividendos, porque você vai ter a capacidade de acumular mais ações, o que gera um crescimento na bola de neve. Ela vai te dar uma forma de aproveitar os juros compostos, porque os dividendos vão permitir que você compre mais ações que vão gerar mais dividendos. É um conceito bem simples, mas que é muito importante. E aqui tem, consequentemente, focar na acumulação nos primeiros anos. Acumule o máximo que você puder. Isso é abordado num livro chamado Continue a Comprar, que eu acho muito interessante, eu não coloquei ali na lista, mas fica de recomendação. Acumule o máximo que você puder. Na hora que você acumular, você vai ter um patrimônio mais robusto, que gera maior distribuição de lucros, maior retorno, e aí você vai ter um efeito de juros compostos cada vez maior. E aqui eu citei como um ponto interessante que a maior parte do retorno das ações vem do reinvestimento de proventos. Então, se você pegar o histórico do Banco do Brasil, o histórico da Petrobras, o histórico da Vale, o histórico da Ferbasa, da Malha Metal Leve, enfim, das empresas que pagam proventos, você vai ver que a maior parte do retorno que aquelas ações tiveram veio do reinvestimento dos proventos pelo acionista. Então, ele recebe o investimento, o dividendo, coloca de volta no negócio, ou um negócio que ele acha interessante, e isso intensifica a bola de neve. E aqui eu trouxe como comparativo um gráfico que mostra o IDIV, certo, em azul, e também o IBOV em vermelho e o CDI em preto. Perceba que as empresas que tendem a distribuir mais proventos, reinvestindo esses proventos, você tem um melhor retorno a longo prazo. Percebe que nos primeiros anos aqui, o retorno entre o IBOV e o IDIV é bem similar. No entanto, quando vai aumentando o prazo, a boca do jacaré, como a gente fala, fica cada vez maior. Tanto que bate índices de renda fixa, como por exemplo o CDI. E aqui agora eu vou citar alguns erros comuns dos investidores que estão iniciando a sua jornada. Escolher só pelo dividend yield alto. Nem sempre dividend yield alto significa dividendo constante. Então esse é o primeiro erro que deve ser evitado. Vai no tópico 2, é constância, é recorrência e é crescimento nos dividendos. O outro erro comum é ignorar fundamentos. Nunca ignore os fundamentos de uma empresa. Entenda o que ela comercializa, o que ela vende, sinta-se dono daquela companhia para você entender se faz sentido colocar na sua carteira de dividendos ou não. Um terceiro ponto, que é um erro muito comum, é vender na queda. Normalmente, quando ocorre uma queda muito grande, por qualquer motivo que seja, ou até um motivo mesmo fundamentalista, os investidores entram em desespero e acabam vendendo. E aí vem a pergunta, será que você está investindo para longo prazo ou você está só especulando? Então, quando ocorrer uma queda, entenda, pare para pensar no fundamento daquela empresa, no lucro daquela empresa, e entenda se é um momento que ela está passando ou se o mercado está delirando naquele momento, se ele está sendo irracional. E aí, às vezes, a queda gera uma oportunidade. Nem toda queda é uma oportunidade, mas a maioria das boas oportunidades vem nas grandes quedas. Então a gente precisa entender isso, ver se faz sentido o que está acontecendo. Se a queda for irracional, pode ser uma oportunidade de comprar. Agora, se a empresa perdeu seus fundamentos, começou a reportar prejuízo, aí sim a queda é justificada e aí você vai perder recurso consequentemente. E o quarto erro, que é muito comum, é a falta de paciência e constância do investidor. Como diz aí a frase atribuída a Warren Buffett, é que a bolsa é um mecanismo de tirar o dinheiro do investidor impaciente e levar ele ao investidor
paciente. Então, conforme mais paciência você tiver e constância, ou seja, você continuando a fazer aquilo sempre, mais sucesso você vai ter na bolsa de valores, né? Sem se alavancar, sem ter pressa de fazer as coisas, bem tranquilo, bem com calma, você vai ter um resultado melhor. A longo prazo sempre, a gente nunca fala na próxima semana, no próximo mês, mas nos próximos anos. Conclusão para terminar o vídeo de hoje: a disciplina e visão de longo prazo são essenciais. Montar uma boa carteira de dividendos leva tempo, não é do dia para a noite, não é da noite para o dia. Você precisa estudar com calma, entender o que você está colocando no seu recurso e aí com o tempo você vai refinando a sua estratégia. Na verdade, a estratégia você já vai ter, né, que você quer se aposentar, por exemplo, com os dividendos, mas você vai refinar com o tempo na sua escolha de ativos que você vai escolher, né? Então tem que ter calma para isso. E logo, comece hoje e colha frutos amanhã. Quanto mais tempo você demorar para iniciar a sua jornada de investimentos, menos tempo você vai ter e, consequentemente, na sua carreira e, consequentemente, menor o efeito dos juros compostos. Então, você começa o mais rápido possível, o mais breve possível, mas sem ter pressa, entendeu? São coisas diferentes. Você começa hoje, compra suas primeiras ações, entende o mercado, começa a sentir o mercado e aí no amanhã, no futuro, você vai começar a colher os seus frutos. É interessante a gente começar hoje para o nosso eu do futuro estar tranquilo. E claro, também aí pensando numa aposentadoria, numa sucessão de herdeiros, as ações ficam para os seus herdeiros, né? Então você pode aposentar até, quem sabe, a sua próxima geração. Isso é muito interessante em relação à Bolsa de Valores. E é isso, pessoal. O vídeo vai ficando por aqui. Eu vou voltar aqui na tela dos livros. Para quem não viu, já acompanha, compra esses livros. Tem na Amazon, enfim, tem vários sites aí. Compre esses livros, que é muito importante estudar e ler sobre eles. É isso, pessoal. Fico por aqui. Até a próxima e tchau.